Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. Se você ama ler, este canal é para você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as leituras do mês e outros livros que eu adquiri. Eu espero que vocês gostem. Bom, iniciei o mês com o clássico do mês. Para quem não sabe, eu estou lendo um clássico por mês. Eu separei 12 clássicos para o ano de 2025. E o clássico desse mês foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. É sempre um prazer ler Machado de Assis. A escrita dele é deliciosa, dá vontade de não parar. E aqui temos a história de Brás Cubas, um homem já falecido e como defunto, ele resolve escrever suas memórias. E ele faz isso justamente porque já está morto. Um dos primeiros aprendizados dele depois de morto é perceber que a opinião das pessoas não tem mais importância. Então ele decide falar mesmo, sem papas na língua, sem florear, sem romantizar a vida que ele levou. Isso significa expor uma sociedade inteira sem se preocupar com o que vão pensar a respeito dele. Afinal, ele já está morto mesmo. E é um livro repleto de ironia. Tem personagens muito legais aqui e outros que eu tive muita pena. Minha vontade era de ir lá e dar um abraço, como a pobre Eugênia. Não é o meu favorito do Machado de Assis, eu continuo apaixonada por Helena, mas foi uma leitura muito proveitosa, gostei bastante. Eu dei 4 estrelas. Se você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, comente aí embaixo. E vá lá assistir minha resenha. A próxima leitura que eu fiz foi mais um clássico. Eu estava atrasada nos clássicos, já que era um por mês, mas como eu levei 2 meses para ler o Walden, eu resolvi ler mais um este mês. Eu achei que eu não iria lê-lo completo. Eu pensei que ia ser um livro que ia me dar trabalho, que eu teria que fazer um pouco de esforço para ler e que talvez eu terminaria ele em junho. Mas eu li ele em 2 semanas. Eu não conseguia parar de ler, que é Chica Quem Manda, do Agripas Vasconcelos. Que livro bom! Se tornou um dos meus favoritos, ao lado de Vidas Secas de Graciliano Ramos do ano. Com certeza é um livro que eu vou reler no futuro. É uma escrita muito simples, fácil de ler. Este livro foi lançado em 1966, conta a história dos ciclos dos diamantes em Minas Gerais. Então temos um Brasil em 1740 a 1790. Portugal ainda está explorando as terras brasileiras e uma coisa que eu quero trazer, eu ainda não fiz a resenha, mas que eu vou trazer para a resenha é que precisamos mudar a frase Portugal devolva o nosso ouro. Ela precisa ser reescrita para Portugal devolva o nosso ouro e devolvam os nossos diamantes. Temos a história de Chica, uma mulher negra escrava que recebe sua liberdade quando João Fernandes, um dos contratadores de diamantes enviados de Portugal para o Brasil, a vê e se apaixona por ela. Então ele compra essa escrava, dá a liberdade para ela e ela se torna sua esposa. Eles não chegam a se casar oficialmente, mas os dois vivem uma vida como se fossem casados. E ela tem a história de Cinderela dela. Ela se torna a rainha do Tijuco, a nossa diamantina. E de escrava ela se torna senhora. Tudo que ela diz se torna ordem. É até interessante porque no prefácio a autora diz que quem veste as calças na casa de Chica é a Chica. Mas não é só a história de Chica que o livro aborda, temos a história dos escravos, temos vários personagens muito interessantes, algumas histórias de doer o coração, outras que a gente fica torcendo assim para os bandidos, porque querendo ou não, Portugal não é santa. Vale muito a pena a leitura deste livro. Ele é um livro muito regionalista, tem muito de Minas Gerais na escrita do autor, afinal o Agripas Vasconcelos era um mineirinho, como eu, mas como o Diamantino está mais ao norte de Minas, tem muitas palavras aqui que eu não conhecia e foi muito legal aprender. Essa edição tem um elucidário das expressões usadas pelo autor, então vez ou outra eu vim aqui para conferir.
Também tem muitas palavras que se usavam naquela época, na época da Chica. E lembrando que é um romance histórico, tem muitos fatos históricos, mas também tem muita fantasia do autor na história. E eu amei ler, dei 5 estrelas. Não vejo a hora de ler o outro livro do autor que eu tenho, que é Dona Beija, que tá aqui esperando a sua vez. Eu tenho certeza que eu vou amar também. E aproveitando nessa saga das Minas Gerais, eu quero ler também Sim a Braba, que também é mais uma história do Agripa, que se passa aqui em Minas Gerais. Se você já leu, comentem aí. E assim que a resenha sair no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tive tempo de ler mais um livro, eu pensei que não, já que eu dediquei ao mês de maio para ler clássicos, e clássicos eles exigem um pouco mais de mim, eu demoro mais para ler, mas como Chica da Silva foi um prato de sobremesa maravilhoso, eu consegui mais uma semana em que eu li o livro O Passeador de Livros. Eu escolhi este livro achando que ia ser um livro levinho, tranquilo, bonitinho. Afinal, eu venho de 2 livros mais cabeçudos, então eu queria ler algo mais leve, que não aborde a escravidão, que não aborde a violência que o povo brasileiro sofreu pelos nossos colonizadores. Então eu queria ler algo tranquilo. E este livro, gente, eu li tão rápido, eu não vi passar, mas eu garanto para vocês, ele é levinho, tranquilo até a metade, porque da metade em diante, esse livro, ele pega umas curvas sinuosas, assim, que eu achei que eu ia cair ribanceira abaixo a qualquer momento. Porque ele aborda uns assuntos um pouco pesados, eu não sei se foi proposital do autor, mas que não foram tão bem trabalhados quanto deveria. Temos a história aqui de Carl, né, esse senhorzinho aqui que ganha o apelido de passeador de livros, porque ele trabalha numa livraria, e alguns clientes fazem encomendas para a livraria de livros, e é ele que entrega. Só que a gente descobre que esses clientes são muito específicos, são pessoas que não saem de casa, que não gostam de sair de casa. Alguns têm alguns traumas, outros têm alguns impedimentos, outros até saem, mas preferem não sair tanto. Então ele faz o favor de ir lá entregar os livros para essas pessoas. E ele conhece numa dessas caminhadas dele a jovem Sasha, essa menininha de 9 anos, que o apelido é de passeador de livros, e vai com ele. E essa menina, ela destrincha a vida dessas pessoas, algo que ele nunca fez, ele sempre respeitou cada um, mantinha uma distância delas. Mas aí a Sasha veio e mostrou pra ele, olha, né, tem algo errado com esse povo. E você, eu sei, mas não é problema meu. Mas ela passa a mostrar pra ele esse problema e resolve resolver os problemas dessas pessoas. E nisso o livro começa a ir por essas estradas cheias de penhascos que a gente a qualquer momento pode cair. Confesso que ele ativou alguns gatilhos em mim, mas o final é bonitinho, embora uma das histórias abordadas aqui eu não achei que teve um bom desfecho, ou pelo menos um desfecho bem explicado, ficou meio... Você decide o que pode ter acontecido, mas valeu a pena. É um livro que eu dei 4 estrelas. A escrita do autor é muito boa. E é um livro que fala sobre livros, então os personagens são amantes da leitura, o que fez a minha lista de livros aumentar, porque eu tirei 3 livros daqui e acrescentei na minha lista de leituras. Um dia, quando eu tiver meus 100 anos, eu termino de ler todos os livros que estão nessa lista. Esses 3 livros foram as minhas leituras do mês de maio, mas eu também adquiri livros. Aqui na minha cidade teve uma feira para ajudar uma ONG que cuida dos animais de rua, e nessa feira tinha livros usados, e como a minha cidade não tem livraria, não tem sebo, é claro que eu fui lá para adquirir alguns livros e ajudar a ONG também. Eu adquiri 3 livros. Um tava novinho, tava no plástico, eu queria ter gravado para vocês eu abrindo o livro, mas o meu celular não gravou o áudio, meu microfone estava sem bateria, então eu gravei um vídeo inteiro mostrando cada um desses livros à toa. Então já tá aberto aquele que era novo, que é esse aqui, Casa Velha, do Machado de Assis. Novinho, gente, eu paguei R$8 nele. Na Amazon ele tá mais de R$20, mais o frete, então eu paguei R$8 num livro novo, que eu mesmo fui lá, busquei, e eu quero muito ler, não vejo a hora. Ele é curtinho, ele tem 78 páginas.
É uma novelinha do Machado de Assis. Eu não sei quando eu vou ler, mas assim que eu ler, eu vou trazer resenha aqui pro canal também. Outro livro que eu adquiri que estava na minha lista há muito tempo é Brida, de Paulo Coelho. Essa edição, ela é bem antiga. Ele é um livro já gasto, tá bem amarelado, mas eu paguei nele R$10 e o novo dele na Amazon está R$ 29,94, então eu economizei aí R$19, afora o frete. E eu não ligo para livros usados, gente, para mim livro é livro. Então se tá baratinho ainda, eu vou lá e pego. Eu gostei muito do O Alquimista, então por isso que eu estava ansiosa para ler este outro livro do Paulo Coelho. O terceiro livro que eu comprei, eu paguei R$5, é um romance espírita, Um Perfume Inesquecível. É uma edição, eu encontrei na internet outra edição, mas foi acho que num sebo. Não tem edições novas mais dele. O autor, ele é guaxupeano, aqui da minha cidade, e ele escreveu este livro em 2005. Bom, o lançamento dele foi em 2005. Eu tô animada para ler. É do autor Ismael Batista, pelo espírito Otília. E por último, eu recebi o livro de presente de um autor brasileiro, o Otton Lustosa. Eu trabalho como revisora de textos e eu já revisei outro livro deste autor e este que ele me mandou. Ele me mandou ele de presente, que é O Lago e a Urbe. Tem o meu nome aqui no livro. Revisão Regiane Silva, sou eu. Não sei se vai dar para vocês verem. E é uma história que temos como protagonista o senhorzinho Nóbrega. Ele é um homem de posses, rico, numa pequena cidadezinha, Parnaguá, que temos a Lagoa Parnaguá na história, e ela está secando. E a população toda da cidade comenta sobre isso, né? Que a lagoa, ela trouxe muito alimento para o povo, né? Muitos pescadores, ela também traz vida para a cidade, agora ela está praticamente seca. E o senhorzinho Nóbrega resolve entrar numa ONG que quer salvar a natureza, né? Que eles visam em preservar toda a natureza. Mas como um senhor idoso rico, ele também tem vários amigos. Alguns são amigos de verdade, outros são oportunistas que só querem o dinheiro dele. E ele percebe isso, só que ele é aquele tipo de pessoa que não sabe falar não. Ele fala sim para tudo. Ele compra um cavalo não precisando de um cavalo. Ele compra outras coisas que ele não precisa, ele constrói uma mansão que ele não precisa, tudo isso porque ele não sabe falar não. O Otton, ele tem muito o estilo do Graciliano Ramos e é uma historinha deliciosa, gente. Eu amei revisar, amei fazer a leitura e agora eu tenho o livro. Eu não sei se tem venda online dele, mas se eu encontrar algum link em que o livro está sendo vendido, eu coloco aqui embaixo. E é um autor que vale a pena conhecer e que você pode comprar o livro e ainda ganhar um autógrafo. Que fica a dica aí para vocês apoiarem os autores nacionais também. Bom, e a pilha de livros do mês de maio foi essa. Amei minhas leituras, amei minhas aquisições e amei meu presente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe um like no vídeo e comentem aí qual livro vocês leram no mês de maio ou qual livro vocês querem ler agora em junho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.